Rio de Janeiro e a gente já tem na tela o Gabi em 2024 com o Tite e com o Felipe Luiz. Olha só, Mari Pereira, a gente coloca aí com o Tite muitos jogos. Não necessariamente jogos como titular, apenas 4. Já com o Felipe Luiz tem menos jogos, mas todos eles começando como titular. Nesse recorte menor, ele já fez 3 gols, não deu assistência, mas precisa de menos tempo, né, para marcar um gol. E reaparece no momento mais importante, que é a hora da decisão. Dá para falar que o Gabigol voltou, Mari? Acho que tá no caminho, né? Assim, a gente não consegue trabalhar com situações do dia a dia. Então, por exemplo, o que o Felipe traz na coletiva ontem de falar sobre o treino, sobre ficar muito tempo na academia, na parte regenerativa, enfim, sobre o trabalho do Gabriel no dia a dia, a gente não tem isso do Tite. O Tite não trouxe pra gente tão detalhadamente como que era o Gabriel no dia a dia. Falou muito sobre lesão, se apoiou muito, né, nessa reta final do Tite, quando ele foi mais questionado sobre o Gabriel, que ele passou por lesão, enfim, que não tinha muito essa parte tão detalhada de como ele estava buscando as oportunidades através do trabalho do dia a dia. O Felipe traz isso pra gente. Então, assim, o Felipe, ele, quando assume o Flamengo, ele deixa muito claro que as oportunidades vão aparecer e que ele trabalha muito com o comprometimento do jogador. Então, o caminho é esse, o comprometimento do dia a dia e o comprometimento nas partidas. A partir do momento que ele ouve a voz do treinador, independentemente de quem ele seja, e ele retorna para uma posição em que ele é escolhido ali, né, como o Felipe pontua, ele cumpre um papel tático e o gol acontece. Então, ele está no caminho para retomar, para voltar, para ser decisivo, para ter essa apresentação de um atleta que, quando ele se doa para o grupo, ele faz a diferença, com gol, com movimentação, arrastando a marcação, procurando os companheiros, enfim, dando chute para o rebote acontecer para o outro gol. Então, está no caminho, mas muito cedo para a gente pontuar que a partida de ontem vai ser o que definirá o Gabriel no restante dessa temporada. É que o Gabriel, o Bruno Vicari, se estivesse aqui, ele estaria se seria deliciando deste debate, porque ele gosta de falar sobre o Gabigol também em toda essa situação. Porque a verdade, Mar, é que não sei se necessariamente o Gabigol vinha fazendo grandes 100 gols, tá? Aqui, sendo um grande personagem, participando do jogo, chamando. Poderia ainda estar um pouco abaixo, mas o Gabigol se alimenta de gol, o Gabigol se alimenta de confiança. E mais do que a gente falar sobre o Gabigol ter voltado ou não, de qual vai ser o tipo da atuação dele daqui pra frente, a gente viu um Gabigol sem confiança. Ontem, dá pra ver aos poucos a barrinha dele de energia voltando, mandando beijinho, provocando, comemorando, que é disso que faz um pacote completo que é o Gabriel. Ontem foi um retrato mais perto do que a gente viu do Gabigol, as diversas temporadas dele do Flamengo. O atual parecia com aquele, com o Gabigol, dono dos jogos, artilheiro, vencedor. Ontem foi o mais próximo. Eu sempre falei aqui do Gabigol com muita tranquilidade, que acho que ele sempre esteve muito disposto a ajudar, mesmo com técnicos que não apresentavam, e aí eu tô falando lá de trás, né? Ele sempre esteve disposto a ajudar, ele sempre teve postura positiva, falando que queria, que abriria a mão de jogar na posição dele. Depois ele teve uma mudança e aí, para mim, teve um fato muito importante, que ele perdeu a posição. E ele perdeu a posição e murchou. E a gente não via mais o Gabigol feliz, a gente via o Gabigol falando, noticiário fora do campo. E aí não dá para passar pano no que foi feito fora de campo. O que foi feito fora de campo não foi legal. Só que ainda assim tinha uma nação inteira que confiava nele. E ontem ele retribuiu a confiança. Não sei se ele voltou. Eu acho que ontem foi o dia que mais dá pra gente falar sobre isso. Em outras vezes anteriores a gente nem tocava nesse assunto. Será que ele voltou? Não era a pauta. Ontem ele deu toda a sugestão de que é possível que ele tenha voltado. Ô Pedro, acompanhando o dia a dia do Flamengo, a gente fica naquela dúvida, né? Como a Mari Pereira levantou. O Felipe Luiz, ele traz para a conversa o dia a dia do Gabigol. Como ele se dedica, como ele está se entregando. O Gabigol mudou ou o Felipe Luiz mudou o Gabigol? Ou o Felipe Luiz que conseguiu encaixá-lo de alguma maneira? Tinha mais a ver com o Gabigol ou mais a ver com o treinador? Olha, Mari, eu acho que uma coisa leva a outra. Acho que o Felipe Luiz sabe gerir melhor
o Gabigol. Talvez até por ter entendido e visto na época do Jorge Jesus. E até ontem a cena da discussão lembra um pouco a questão do Jorge Jesus. Quantas vezes a gente não viu o Jorge Jesus, não só com o Gabigol, com o Rafinha também, enfim, outros jogadores, aquela discussão na beira do gramado sobre posicionamento, na época do Gabigol, do Jorge Jesus, assim, eram broncas homéricas, assim, que ele dava nos jogadores. Os jogadores às vezes respondiam de maneira muito forte, veemente também, o Rafinha, que era jogador mais experiente, e eles trazem essa parceria, digamos assim, o Felipe Luiz e o Gabigol, essa intimidade dos tempos de campo, né? E agora o Felipe Luiz é um comandante, então ele deu uma bronca muito forte no Gabigol, o Gabigol retrucou e depois deu certo o ajuste de posicionamento, e aí o Gabigol foi lá, brincou, enfim, meio que xingando, brincando o Felipe Luiz ali, que é uma situação que temos em relações de trabalho, etc e tal, às vezes, por que a gente sobe um tom um pouco, às vezes, negócio de discussões, etc. Muitos dizem assim, às vezes por isso que os treinamentos são fechados, porque são situações às vezes corriqueiras, que acontecem e pode ganhar um volume muito grande, mas há relações assim, às vezes, de campo, de estresse, 70 mil pessoas, decisão, e houve essa questão. Então, saber gerir o Gabigol, que tem todo esse pacote, como o Marra falou, porque o Gabigol é assim, um jogador que tem que ser motivado, mentalmente estimulado até. Então, o Felipe Luiz parece que está sabendo tocar nesses pontos exatamente, e aí o Gabigol responde. Com o Tite, com o Sampaoli na reta final, ele já tinha abaixado bastante. Quando entra o Tite, aí que ele perde a posição completamente, e aí já tinha aquela relação desgastada do trio elétrico, de não ter sido convocado para a Copa, enfim, aí ele murcha de vez mesmo, não se sente confortável. Tem o caso da punição do doping lá, né, por conta de tentativa de fraude de exame de doping, ainda está sob efeito suspensivo, é bom a gente lembrar. A questão da camisa do Corinthians, então ele começa a se perder ali fora de campo nessas questões e não consegue render em campo. E agora parece que ele está tentando retomar, até por conta de posicionamento, de discutir como ele gosta de atuar, o time funcionando de outra maneira. Então isso tudo faz um ambiente mais confortável e um técnico, repito, sabe como gerir melhor esse jogador. Não é fácil, não é um jogador e uma pessoa fácil, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas o Felipe Luiz, da maneira dele, está tentando tocar o barquinho para recuperá-lo. E ontem foi um grande passo, né? 2 gols em uma final contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Então acho que o Felipe Luiz está sabendo bem levar, porque além da tática, da técnica, enfim, essa gestão de grupo, de treinador é muito importante. O Felipe Luiz está mostrando, mesmo nesse início, está sabendo lidar com um jogador que é temperamental e difícil nesse sentido. É que não podemos tirar nunca da conversa também que o Pedro está machucado. Sim. Outros treinadores tinham outras opções para resolver um ataque com um cara que resolvia. Obviamente ninguém torce para a lesão do Pedro, mas é o que é, né? Com ele fora, o Felipe Luiz ganha um álibi também para ele conseguir insistir no Gabigol. Mas eu acho que o Felipe Luiz é o primeiro que acredita no Gabigol. Nesse sentido? Nesse sentido, de não é que eu vou colocá-lo porque ele é minha opção. É que eu vou fazê-lo voltar a jogar bola, sabe, Mari? Isso é 100% uma interpretação minha, não é uma informação nesse sentido. Sim, eu já pontuei aqui algumas vezes, assim, que para mim o próximo treinador do Gabigol no Flamengo, fora do Flamengo, ele teria a missão de recuperar o jogador. Porque não é um jogador que você abre mão e que você aceita que a fase dele boa já passou. Não, sim, ele já entregou muita coisa, que se ele volta a entregar, ele se torna o principal jogador do seu time. Então, independentemente do clube, é Flamengo, é Palmeiras, é Corinthians, enfim, você precisa recuperar o jogador. A gente está falando de um atleta de 28 anos, que tem, né, se muito bem trabalhado e querer e aceitar as condições também de técnicos e clubes, contratos, ele vai te entregar muito. Então, assim, o Pedro vai voltar. E a gente torce para que volte no mais alto nível. Então, a partir de agora, esse papo de renovação, de não renovação, ela tem que passar muito pelo Felipe Luiz. O Flamengo, ele precisa escutar. É claro, a gente vai sempre falar, tem eleição, o Flamengo vive um momento diferente, enfim. Mas o momento agora, se antes era sobre o Tite, e o Tite, ele precisou lidar com isso quando ele perde o Pedro, putz, e agora? Vai ser Carlinhos mesmo. Então vou colocar ali como o Gabriel substituto do Arrascaeta. Aí não tem como a briga acontecer, porque não tem substituto para o Arrascaeta. O Felipe agora ele é peça importante nessa questão da renovação do Gabriel.
porque ele conhece, ele vai confia... direcionar, né, Mari? Esse ano que vem ele também Exatamente. quer contar com o jogador. Ele conhece, ele confia e ele ainda precisa. E aí, quando o Pedro voltar, é outra questão a resolver. E aí, Mário Marra? Eu acho nebuloso. Eu não consigo enxergar o próximo capítulo dessa novela, não. Exatamente por causa do que vai acontecer com a eleição. Para mim, tem algumas coisas que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. O clube é sempre superior ao jogador. Não, assim, o jogador não paga salário para jogar no clube. O clube vai lá e contrata o jogador. O Flamengo é maior. Sempre Flamengo. Sempre Flamengo. E aí, depois, os jogadores do Flamengo. No grupo de jogadores do Flamengo, existe um jogador que é muito especial. Gabigol. Ele é muito especial fazendo gols de títulos, sendo histórico em campanhas recentes, é dos maiores artilheiros de Libertadores. Isso é incrível, mas tudo isso por causa do Flamengo. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, com o que vem de eleição, é ter, talvez pela milésima vez, uma conversa com ele mostrando limites. E eu falo com muita tranquilidade, porque a minha fala anterior eu estava falando aqui das virtudes do Gabigol, e das virtudes de grupo, inclusive. Há algum tempo, até encontrei com o Pedro nesse dia, mas não vou falar que foi ele que me falou, porque não foi ele que me falou. Uma outra pessoa que faz o dia a dia do Flamengo me falou isso, e eu também não ia te expor assim, tá, Pedro? Numa conversa no Maracanã, uma pessoa falou comigo assim, cara, é incrível, isso que o Felipe falou ontem, é incrível a dedicação do Gabigol no treinamento. Ele se dedica. E fazendo até comparação com outros jogadores ofensivos, assim, a pessoa falou, não dá para comparar nenhum. O Gabigol é o que mais se dedica, leão de treino. Sim, isso ajuda na composição, desse que vos fala, do personagem. Para mim é riquíssimo o personagem, riquíssimo. Se fosse escrever uma história, seria... Você quer escrever uma história sobre quem? Sobre ele, é claro. É o mais controverso, é o mais... Ele é o diferente. Só que aí, de novo, conversar sobre limites. Isso é uma lembrança diária. Mariana, essa é uma conversa diária para as nossas vidas. A gente testa limite o tempo inteiro. Um que a gente não deve testar é o limite da conta bancária, senão que esse tem juros. Isso tem brincado um pouquinho. Mas tudo na vida a gente testa limite. E quando ultrapassa o limite, você vai pagar juros. E essa é a conversa diária com o Gabigol. Concentrado no trabalho, não tem problema, aquilo ali. E Pedro, mas essa é a minha dúvida então, quando a gente fala sobre uma conversa de renovação, que obviamente eu vou te perguntar a partir de hoje, até o dia 20, que é quando começa a minha folga de Natal, a conversa é de começar a conversa sobre um novo contrato, um novo molde de contrato, ou é talvez aquele molde de contrato que foi oferecido lá no início. O que o Flamengo tem pensado, se você, claro, tiver essa informação, de como negociar com o Gabigol nesse momento? Olha, Mari, é mais na tônica do que o Marcos Braz disse ontem, porque aguardar essa finalização da Copa do Brasil, que aí pode ser que mude alguma coisa nesse período, e embora o presidente Rodolfo Landim diga que tem a proposta, etc., está muito em cima da eleição já, né? Por mais que ele tenha a caneta até o dia 31 de dezembro, está muito em cima da eleição. Você tem que observar como isso pode comprometer os cofres do clube daqui para frente. Está tão em cima, o Flamengo fez contratações importantes, impactantes. Então, como o Flamengo pode lidar financeiramente também com a questão do Gabigol, não é só gerenciar o jogador, como, enfim, fora de campo, o Felipe Luiz poder trabalhar. O Felipe Luiz tem que saber se vai ficar ou não. Ele não sabe ainda na questão da eleição, se ele vai permanecer com qualquer candidato que seja. Então, o Marra utilizou um termo muito apropriado, eu acho, nebuloso. É um futuro nebuloso ainda em relação a tudo, a começar pelo Felipe Luiz, quem vai ser o comandante do departamento de futebol, quem vai dar esse respaldo, porque o Marcos Braz não vai ficar. O Marcos Braz já declarou que vai sair, mesmo que a situação, Rodrigo Dunche, que é atual vice-geral e é o candidato da situação, seja eleito, ele não vai permanecer no futebol. Então vai ter uma mudança profunda no futebol de qualquer maneira. Depois de 6 anos vai sair o vice-presidente de futebol, que mal ou bem ali, com todos os seus defeitos ou não,
conhece o dia a dia, dá o seu respaldo, lida com os atletas de alguma maneira. Então, isso vai ter uma mudança muito grande, muito profunda. Então, a gente vai ter que observar passo a passo como é que isso vai se desenrolar no lado financeiro e também na política do clube. E aí eu repito mais uma vez, se o Gabigol sair, tiver na iminência aí, de fato de sair, tiver uma outra proposta, que ele pode assinar a qualquer momento um pré-contrato com alguém, quem vai lidar com a diretoria, que entre tal, vai lidar com o ônus de perder diante da torcida que estava ontem no Maracanã, venerando esse jogador mais uma vez. Não é fácil. Uma escolha muito difícil. Beijo, Pedro Henrique Torre, obrigada pelas informações. A gente segue o nosso Sport Center também, falando ainda de uma equipe do Rio de Janeiro, tá? A gente fala